Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Felipe MG na área com mais um vídeo, galera, e hoje eu vou trazer pra vocês aquele vídeo que vocês me pediram pra mostrar como é que tá o Xbox Series S agora, né? Se atualizou, se mudou alguma coisa, se tá diferente do Xbox One, como que é a intro, isso e aquilo, enfim. É a ideia do nosso vídeo de hoje, então deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativando o sininho para você não perder os nossos futuros vídeos. Se você perdeu algum dos nossos vídeos anteriores falando do Xbox Series S, olha aí no card que vai aparecer para você uma playlist com todos os vídeos falando sobre o Xbox Series S, que são os vídeos de reviews e atualização do console. E a propósito, eu vou voltar a trazer aqueles vídeos de atualização, sim, só quando tiver uma mudança significativa na questão do sistema dele, sabe? Quando mudar algo realmente legal, algo que dê pra gente ver, algo que não for mais um reparo de bug ou alguma coisa parecida, beleza? Porque eu ainda participo do Insider, ainda recebo atualizações diretas, porém elas não mudam muita coisa no console. Provavelmente é só consertando um errinho, consertando alguma tradução, alguma coisa desse tipo, beleza? Então vamos lá, eu vou ligar aqui meu Xbox Series S e vou deixar a introdução aí com vocês, beleza? Já deu plim, já tá ligando e vamos lá. Bacana, bacana. Eu não sei como é que tava no começo, quando eu liguei ele pela primeira vez. Aliás, eu vou deixar o vídeo aí no card ligando o Xbox Series S pela primeira vez, pra quem não viu ainda. Eu não lembro como é que tava, mas vocês podem ver que eu tô usando o Live Wallpaper, né? Eu falo Live Wallpaper, mas acho que é plano de fundo dinâmico, tá? E eu já vou mostrar pra vocês sobre isso. E eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês que eu acho... Aí, ó. Esse é o meu plano de fundo dinâmico, olha só que legal. Acho que o nome dele é Partículas, beleza? E vamos lá, eu configuro esse plano de fundo dinâmico, né, que é esse Live Wallpaper que fica se mexendo aí no fundo, por aqui, ó, configurações, personalização, meu plano de fundo, planos de fundo dinâmicos. Eu acho bem legal porque esse aqui, ondulados, é o que eu usava, tá? Tem esse aqui também, ondas esmaecidas. E os outros aqui mais legais, tá? Na minha opinião, ó. Partículas é o que eu uso. Tem esse aqui que é em relação ao Xbox clássico, né? O original, né? É uma menção ao Xbox clássico, eu acho isso bem legal. E outro bem legal é esse daqui do Game Pass, tá? Que ele tem vários itenzinhos ali, como vocês podem ver. Não só esse coraçãozinho ali se movimenta, como também essas escadas que tá perto do fliperama. Várias coisas ali desse cenário se movimentam, certo? Então, um negócio legal para mostrar para vocês, por exemplo, aqui, é a abinha do Quick Resume, né? Você apertando o botão principal, né, do Xbox, você vai aqui em meus jogos e apps, e ele abre aqui uma aba do Quick Resume. O Quick Resume, para quem não sabe, é um recurso que permite você entrar nos jogos de onde você parou, tá? É tipo como eu vou falar, uma memória instantânea, talvez, tá? Como assim? O videogame ele pode ser tirado da tomada que você entra de onde você parou, entendeu? Desde que não seja, por exemplo, um jogo com partida online, vamos supor, uma campanha onde você está jogando solo, offline, ok, você vai conseguir entrar sim no jogo de onde você parou. Por exemplo, tá aqui, né, o jogo no Quick Resume, como vocês podem ver. Eu posso remover ele do Quick Resume, tá? Apertando o botãozinho aqui, ó, o botãozinho do hambúrguer, né? Botãozinho do hambúrguer, 3 risquinho, options. Remover ele do Quick Resume, né? Como também eu posso entrar nele. E falando em entrar no jogo, quando a gente está dentro de um jogo e a gente pressiona o botão principal do controle, né? Ele aparece aí pra cima, ó, tá vendo? Ali em cima. Então aparece ali os recursos que estão disponíveis nesse jogo. Como vocês podem ver, no Fallout 4 está disponível o FPS Boost e o próprio Quick Resume, tá? Então ele tem mais FPS e ainda ele vai ter, né, mais FPS, certo? E ainda vai permitir que eu jogue esse jogo de forma instantânea de onde eu parei, mesmo se eu tiver desligado o console da tomada. Beleza? Aqui eu já desliguei, já deixei tipo 3 dias desligados, né, que eu tava trabalhando direto. E quando eu voltei a jogar, tava tudo ok, porque tava fora da tomada, tava tudo ok, certo? Vamos ver mais alguma coisa diferente aqui pra mostrar pra vocês. Sobre a loja, tá? Eu não sei se aparece pra todo mundo, por exemplo, do Xbox One.
Mas quando você entra na loja, você tem aqui os jogos otimizados para o Xbox Series X e Xbox Series S, né? Xbox Series X e Xbox Series S. Aqui, ó. São jogos otimizados, né? Esses jogos otimizados, muita gente acha que é questão gráfica, mas nem sempre. Como vocês viram no caso do Fallout, por exemplo, ele é um caso de que ele tá no Quick Resume, né? Ele vai ter uns loadings rápidos, eu acredito, e ele também tá com FPS boost, ou seja, ele vai ter muito mais FPS. Então, muitas vezes o jogo tá aqui, o jogo vem parar aqui, é um jogo do Xbox One, por exemplo, ele vem parar aqui, só que não necessariamente é por uma questão gráfica, muitas das vezes é só por uma questão de recurso, que eles permitem que sejam disponibilizados e utilizados nesses jogos, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante que eu possa mostrar pra vocês, porque eu acho que não tem muita diferença, tá? Questão de Xbox Series e Xbox One, quando a gente fala de sistema. E falando em sistema, certo? Eu queria mostrar pra vocês aqui rapidinho, antes da gente finalizar, que é uma dúvida de muitos, né? Que pergunta quantos gigas que vem livre no Xbox Series S para você poder realmente utilizar. Então vamos lá. Vou aqui mostrar pra vocês rapidinho, tá? Tem aqui um total de 364 GB para jogos e apps, beleza? Mas só tá mostrando 350,2 livre. Isso acontece muito porque a gente tem alguns aplicativos que já ficam instalados por padrão na memória e depois eles só são atualizados. Você poderia remover essa versão atualizada e deixar a versão padrão, porém o aplicativo não iria funcionar, certo? Então a gente tem ali 350 GB, um total de 364 na verdade. Esse valor de 364, ele pode variar de acordo com a versão do sistema, de acordo com os aplicativos que você tem. Muitas vezes você não tem jogo nenhum instalado, por exemplo. Nesse momento, eu não tenho jogo no HD interno, no SSD, mas eu tenho aqui aplicativos, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tenho aqui aplicativos, ó. Ver conteúdos. Tá vendo, ó? Não tem jogos, mas tem esses aplicativos. E, galera, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje, mostrar como que tá, né, o sistema do Xbox Series S hoje, certo? Tá atualizado, eu participo do Insider. Não sei se eu já tinha comentado no começo do vídeo, mas eu só parei de trazer esses vídeos de atualização do sistema do Xbox Series S e Xbox One, justamente porque não está tendo mais algo que mude significativamente para o usuário. Acaba que é só uma mudança interna do sistema, algo que vai fazer um diferencial muitas das vezes como que eu vou falar, no desempenho do console, mas que não vai refletir diretamente na interface do usuário. Então eu acabo não trazendo porque não tem muito o que eu mostrar pra vocês. No mais, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês tiverem alguma sugestão para que eu possa estar trazendo aqui falando sobre o Xbox Series S, pode deixar aí nos comentários que eu vou ler todos. Beleza? E se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal ativando o sininho para você não perder os futuros vídeos falando de Xbox Series S. Eu ficando por aqui. Falou e até o próximo vídeo.